Olá, eu sou Mônica Sampaio e vou te contar uma história. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Um pouquinho mais à frente. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Que é isto? Significa maná. Eles falaram maná. Era o que Deus mandava para eles. Essa nossa conversa, que foi precedida por esse texto bíblico, no capítulo 16 de Êxodo, é sobre o caminho da provisão. Eu vou falar com você sobre isso, o caminho da provisão. O que mais nos aflige durante toda a nossa caminhada na Terra é de onde nós vamos tirar as nossas provisões. A provisão do trabalho para gerar o sustento, que vai gerar a alimentação, a moradia, a vestimenta e tudo mais que nós vamos precisar. A provisão da família, nossos pais, e em seguida nossos cônjuges e filhos. A provisão do ministério, o que nós vamos fazer, aonde nós vamos servir ao Senhor. Então, o ser humano, durante toda a sua jornada na Terra, ele está em busca da provisão. Muitos casamentos são desfeitos por falta de provisão, por crise financeira. Muitas pessoas tiram as suas próprias vidas quando os seus negócios deixam de prover o dinheiro que elas precisam para gerarem todos os sonhos, concretizarem seus anseios e desejos sobre a terra. Muitas pessoas brigam e se matam por causa da provisão financeira. Existe uma palavra na Bíblia sobre a qual eu venho caminhando na última década. E ela se encontra no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. E ela fala o seguinte: no verso 33, existe uma lição que Jesus deixa para nós.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Nesse capítulo 6, ele começa falando assim, no verso 19: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí ele fala, no verso 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, um palmo à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá, muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas, os gentios, aqueles que não creem no Deus, do Deus de Jesus Cristo, no único Deus, todos eles procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ele finaliza, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A cada dia você tem que matar um leão. A cada dia você tem que arranjar uma provisão. A cada dia você tem uma série de coisas que você precisa fazer para que você possa estar tranquilo e deitar em paz. Mas essa palavra diz exatamente o contrário. Não se preocupe com essas coisas. Buscar o reino de Deus significa fazer a vontade de Deus aqui na terra. A mensagem de Jesus, quando ele começou o ministério terreno dele, aos 30 anos, começava assim: arrependei-vos, e terminava assim: pois vos é chegado o reino de Deus. Jesus veio anunciar que Deus estava se reconciliando com o ser humano e que a partir daí toda a provisão de Deus seria para o ser humano liberada. Com que condição? Com a condição de que você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Este é o caminho da provisão. Se está faltando alguma coisa para você, se você não consegue concretizar alguma coisa na vida, se você está cavando e não está encontrando nada, se você anda e só vê terra para tudo quanto é lugar e não consegue encontrar uma solução, vamos pensar comigo agora. Eu e você está seguindo as orientações de Deus? Você está se afastando do pecado, daquilo que te tira a comunhão com Deus, daquilo que coloca uma barreira entre você e Deus? O sol nasceu para o justo e para o injusto, a chuva vai cair para o justo e para o injusto. Deus não desamparou nenhum deles. Mas só que existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Entre aquele que tem um coração generoso para a obra de Deus, que tem um coração generoso para as pessoas, para o seu próximo,
esse é visto por Deus com olhos diferentes. Ele é visto com amor, com misericórdia, com compaixão. E há uma provisão de Deus para que nós possamos passar por essa terra. Ele é pai, ele não é... Eu não vou dizer aquela frase, ele não é padrasto, porque tem muito padrasto muito bom por aí, né? Mas ele não é carrasco. Deus, ele olha todas as nossas necessidades e ele já proveu. Tudo que Deus diz, ele já fez. Mas nós precisamos estar em concordância com ele. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai nos encaminhando aonde está a nossa provisão. E ela sempre está com alguma pessoa. Deus coloca na mão de um para que esse um passe para os outros. Na parábola da multiplicação dos pães, aliás, não era parábola, foi uma situação, né? A parábola é uma ilustração. Essa situação da multiplicação dos pães, esse evento, vamos chamar assim, Jesus pegou o que tinha ali no momento. O que você tem? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então dá aqui. Mas a multidão é de 5.000 pessoas. Como é que vai alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Essa parte é comigo. Se você der o seu pouco, eu o multiplicarei e colocarei na sua mão para você distribuir. E foi isso que ele fez. Ele levantou, deu graças e depois deu na mão dos discípulos que haviam organizado a multidão de 50 em 50 sentadinhos na grama. Na grama, sei lá o que é que tinha ali, onde eles estavam. E ele deu aos discípulos, mandando essa mensagem para a gente. Há discípulos de Jesus com a sua provisão. Olha ao seu redor, mas tem muito discípulo que está assim, ó. Deus deu provisão para ele construir o palácio dele e construir o templo do rei. Ele só quer construir o palácio dele. E essa foi a mensagem que Deus enviou através do profeta Ageu, no livro do profeta Ageu. Vocês ficam entesourando para vocês. Vocês só pensam na casa de vocês. Não é que Deus esteja querendo que a gente pense no templo, uma edificação de concreto e cimento. Não. Mas sim na obra dele. E a obra de Deus é com pessoas. Tem muita gente no nosso meio que está precisando do recurso que tem na sua mão. A provisão dele está com você. E você está assim, ó. Isso é meu, eu trabalhei, eu ganhei. Tudo que você tem foi Deus que te deu. E ele deu com propósito. Para o seu sustento e para a provisão do seu próximo. E muitas vezes, como está no livro de Eclesiastes, o castigo não vem de repente e a pessoa acha que ela está agradando a Deus, retendo o que é do outro, que está na sua mão, não como fruto, mas como semente. É Ele, Deus, quem dá a semente para que você semeie na vida de outra pessoa. O caminho da tua provisão está em você ficar com aquilo que é fruto e ofertar aquilo que é semente. A obra de Deus aqui na terra, ela precisa de dinheiro. E às vezes não é nem dinheiro, às vezes é algo que você tem duplicado dentro de casa e está entesourando, coisas que não vão para o caixão com você, muito menos para a eternidade, que é onde eu suponho que você vai morar, eternidade com Deus.
Muitas vezes é algo que você não usa mais. Eu vou dar um exemplo. Eu agora recentemente, no projeto de santificação do corpo, em que eu fiz uma reeducação alimentar, baseada na palavra que eu recebi de Deus, para eu santificar o meu corpo, separar daquilo que o destrói. E a indisciplina com a alimentação destrói o meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído por Deus. Então, isso aí me foi mais do que suficiente para querer obedecer ao propósito do alimento para o corpo. E eu emagreci 30 quilos em 8 meses. Eu estou falando hoje no dia 30 de outubro de 2014. E eu comecei essa reeducação alimentar em fevereiro. Eu estava com 30 quilos acima do peso. Então, eu tinha uma provisão de roupa para alguém com 30 quilos acima do meu peso. E à medida que eu fui emagrecendo e as roupas foram ficando largas, eu saí do manequim 52 para 42. Então, uma calça 52 em mim, ela estava larga. Eu percebi que tinha pessoas que poderiam herdar aquela roupa, assim como eu herdei, de alguém que tinha tido um peso acima e emagreceu. E eu busquei, eu falei, Senhor, quem é que está precisando dessa provisão de roupa larga, porque está acima do peso, como eu estive? E me veio na mente uma pessoa. E eu fui no meu armário e comecei a tirar roupa larga. E eu vi que eu tinha muita roupa ali. E que eu não precisava estar com ela ali. E que mesmo se eu doasse uma grande quantidade, eu tirei 6 bolsas, se não me engano, eu ainda ia ter roupa. E eu peguei e fiz isso. E aproveitei e dei uma geral, deixa eu ver, o que eu não estou usando mais? As pranchas de bodyboard dos meus filhos, eles não estão morando mais comigo, então, enfim, também vai as pranchas, vai isso, vai aquilo. Olha, eu juntei panela, eu falei assim, tem muita panela aqui em casa, eu não preciso dessas panelas todas. Não preciso para cozinhar para mim só, não. E fui tirando. E eu falei com a pessoa, falei, você quer isso? Se você não quiser, você passa adiante. Olha, foi muita coisa, muita. E em seguida, eu não sei te dizer assim, em dias, 3 dias, 2 dias, uma coisa assim, 4, eu não me lembro, eu tenho anotado, mas não me lembro. Uma irmã liga para mim, ela resolveu se desfazer das roupas que a confecção, que ela tinha uma boutique, ela tinha uma confecção, e ela tinha guardado essas roupas, ela resolveu se desfazer. Vieram 6 sacolas de roupa, praticamente novas, o meu número. O caminho da provisão é por aí, é dar para receber, esvaziar para poder encher novamente. Fora outras coisas que vieram. Muitas vezes você está guardando coisas do seu passado que você não quer se desfazer de jeito nenhum, porque afinal de contas isso daí traz lembranças. Meu Deus, quem vive de lembranças é museu e você não é um museu. Deus está querendo te dar uma nova provisão e você está guardando, retendo. Aí depois você não entende por que as suas bênçãos estão retidas. Porque você não libera. Aquilo que você semeia aqui na terra é aquilo que você vai ganhar. Você vai receber, você vai colher. Muitas vezes você está em casa, triste, desanimado. Você sabia que tem gente pior do que você que precisa do teu abraço, do teu alô, da tua palavra
de conforto. Você sabia disso? Você sabia que mesmo ferido você pode ser uma bênção para alguém? A tua provisão de alegria está exatamente em proporcionar a alguém uma alegria. O caminho da provisão é esse. Quando eu li Êxodo 16, os primeiros versículos para você no início dessa mensagem, era para te dizer o seguinte, que naquela ocasião, naquele deserto, que não era o tempo da graça de Deus, vinda por meio de Jesus, aquelas pessoas que murmuraram, elas ganharam a provisão. Porque Deus não queria que elas morressem no deserto. Porque Ele não tirou-as do Egito para que elas morressem no deserto como elas estavam falando. Mas durante 40 anos elas caminharam no deserto. O pão caía do céu. A água saía da rocha. Codornizes vinham ao alcance das mãos. E mesmo assim, essas pessoas não valorizaram as bênçãos de Deus. Quando estavam prestes a atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida, infelizmente, a maioria morreu no deserto, porque não estava apto a entrar e viver na terra prometida. Que hoje essa mensagem fale profundamente com você que está caminhando no deserto. Para de murmurar. Você tem uma pequena botija de azeite dentro de casa. Faça esse azeite se multiplicar. Você tem unção. Você tem provisão. Mesmo que seja pouquinho. Olha, certa vez eu estava com tão pouquinho e meu filho mais velho tinha feito um concerto no computador e trouxe R$ 20 há alguns anos e me deu para eu comprar arroz, 5 quilos de arroz para a gente poder comer. Eu, ele e o irmão menor. Eu falei assim, eu vou multiplicar esse dinheiro. Eu tenho que multiplicar esse dinheiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu estou abrindo aqui com você coisas da minha vida que provavelmente você não sabe. Ah, a Mônica, radialista, escritora. Mas a Mônica é uma evangelista que há uma década está caminhando com o Senhor, conhece muito bem de deserto, sabe falar sobre deserto, inclusive é adestrada, é treinada por Deus para falar sobre a dependência de Deus no deserto, nos momentos de crise. E eu peguei o dinheiro e falei assim, eu vou comprar biscoito e vender na praia. Vou comprar alguma coisa e vender na praia, porque eu moro perto da praia. E comprei pipoca doce, um saco de pipoca doce. Peguei meu filho mais novo, fui e vendi na praia. Aí peguei aquele dinheiro, fui na casa do biscoito e comprei uns biscoitinhos finos e vendi. Aí recebi uma oferta de uma irmã, falei assim, isso aqui eu vou fazer, eu vou lá na Sociedade Bíblica comprar uns Novos Testamentos e mais alguma coisa que der para comprar e vou vender na praia, junto com os biscoitos. E chegando lá encontrei a Bíblia A Prova d'Água. É uma Bíblia fantástica. E eu comprei algumas dessas Bíblias e fui vender Bíblia à prova d'água na areia da praia. Ah, mas isso não é lugar para você vender Bíblia. Mas enquanto eu vendia, tinha Bíblia e tinha biscoito. Aí eu comprei uma jarrinha de plástico transparente, botei água dentro, botava a Bíblia ali dentro, meu filho segurava e eu segurava uma cesta com biscoitos, livrinhos infantis bíblicos, Novo Testamento pequenininho, Bíblia à prova d'água. E eu falava assim, olha, tem biscoito fino, doce, salgado, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então também tem aqui a Bíblia à prova d'água.
E eu consegui vender, consegui evangelizar, parava, eu via que quando a pessoa estava preparada para ouvir, né? Que é um engano das pessoas, não, eu vou sair pregando. Ora primeiro. Muitas vezes a pessoa fica enchendo a paciência de alguém cujo coração não está preparado para ouvir. Você só foi chamado a pregar o evangelho aos mansos de coração. Você sabia disso? Manso é aquele que o Espírito Santo já preparou a terra do coração dele para ele receber a palavra de bom grado. Isaías 61. Então, eu tinha algo e eu fui multiplicando esse dinheiro. E nós atravessamos aquela fase, sabe? Eu tinha algo que eu podia fazer. Então, sempre tem algo que você pode fazer para entrar no caminho da provisão de Deus. Sempre. Essa mensagem é para você. Você está ouvindo? Ouça até o final. Essa mensagem é para você. Sempre há alguma coisa para você fazer. O que você não pode ter é falta de fé. Deus já abriu uma porta para você e ela está bem perto. Talvez você tenha que arrancar do seu coração tudo aquilo que provoca incredulidade. E aí você verá a sua provisão no lugar onde Deus já preparou. Você verá a sua provisão com alguém que você tenha que pedir. A Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. Não tenha medo de receber um não. Não é para todo mundo. É para aquele que Deus tocar o teu coração, ele vai te mostrar: olha, essa pessoa está com uma provisão para você. Que provisão? Uma provisão daquilo que você está precisando. Até provisão de namorado, de namorada. Não é todo mundo que tem essa provisão para você. É uma pessoa específica. Procure que você vai achar. Todo aquele que procura, ele encontra. Todo aquele que pede, recebe. Se for preciso, bata na porta. Que todo aquele que bater a ele, a porta será aberta. Mateus 7, 7 e 8. Fique com essa mensagem. O caminho da provisão está em dar. O caminho da provisão está em falar a sua necessidade. O caminho da provisão, ele não tem vergonha, ele não tem orgulho, porque somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Eu gostaria que você visitasse o meu blog Agradabilidade, as coisas boas da vida com Mônica Sampaio. O endereço é www.agradabilidade.blogspot.com. E no Facebook, curta a nossa fanpage e receba as nossas atualizações. www.facebook.com/agradabilidade. Fique na paz.